Bom, então, boa noite novamente, sejam bem-vindos. Nós estamos exatamente agora, né, às 19 horas e 1 minuto, e hoje nós estamos aí, né, na nossa 10ª aula de empreendedorismo, né? Espero que vocês estejam bem, depois de uma semana aí, né, de estudos autônomos, retornando, né, às nossas atividades aqui na aula síncrona, né? E espero também, né, que as atividades de vocês estejam em dias, que a partir de agora a gente vai dar aí a arrancada final, né, para mês de agosto, depois setembro, e depois a gente encerra. Bom, pessoal, é o seguinte, nós vamos dar prosseguimento, então, à unidade, né, que nós estamos desenvolvendo aqui, que é a respeito das ferramentas de gestão estratégica. Então, nessa aula 10, eu vou mostrar para vocês, assim, 3 ferramentas muito interessantes, né? Uma delas, a gente vai falar dos objetivos, né? Todo, todo planejamento, né, precisa de definir objetivos. Então, a gente vai conversar sobre isso, né, sobre os objetivos. Depois nós vamos falar do plano de ação. E se tudo der certo, né, e o tempo for favorável, né, a gente vai falar também dos indicadores de performance. Então, basicamente, são 3 ferramentas aí que vão, né, compor aí, né, aquela estrutura, né, que eu já vinha conversando com vocês sobre o planejamento estratégico, né? Então, na realidade, o que a gente está fazendo é isso. Nós estamos mostrando para vocês algumas ferramentas no sentido de ajudar vocês a organizar, né, a empresa, né, porque a empresa precisa realmente de um bom planejamento, nós já discutimos isso aqui. Então, essas ferramentas elas servem para isso, né, para ajudar vocês a organizar aquelas ideias, né, que a gente está desenvolvendo aí, colocar isso tudo no papel, né, de uma forma bem organizada. Então, nós vamos dar seguimento nisso aí, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, na medida que eu for apresentando aqui, vocês podem perguntar. Se tiver alguma, pode fazer interferência, não tem problema não, né? Eu estou vendo aí o Samuel, o Roberto, a Rayane, o Marco Túlio, né? Então fiquem atentos aí para você não perder, né? Previsão nossa aqui é 50 minutos, tá, gente? Vamos ver se a gente termina antes das 8. Bom, estamos aprendendo como organizar o sonho empreendedor. A gente vem trabalhando nessa proposta já há algum tempo, então vamos lá, né? Essa matriz aqui vocês já conhecem, né? Eu já apresentei para vocês em aulas passadas, né? É a estrutura de gestão estratégica que nós estamos utilizando aqui, né? Para falar com vocês, né? De como organizar a empresa. E vocês devem já perceber aí, né, que o planejamento estratégico, essa parte laranja, né, que você está vendo aí, olha, são várias etapas, né? Então nós temos a primeira, né, que é conhecer a organização. A segunda é onde você vai definir missão, visão e valores. Depois o diagnóstico ambiental. E agora, né, nós chegamos no momento de falar dos objetivos estratégicos. Então, logo em seguida, quando a gente terminar de falar de objetivos estratégicos, nós vamos então falar do plano de ação, que é essa parte aí que está em verde. Aí já entra na outra fase, que é a fase de execução. Então, veja bem, o que está acontecendo aí? Eu já falei com vocês aqui no curso, né? Já mostrei o seguinte. Então, a gente faz o planejamento, a gente executa e depois a gente faz o controle. Então, as 3 ferramentas que eu vou mostrar hoje para vocês, uma delas, que é os objetivos estratégicos, que ainda faz parte da fase de planejamento. O plano de ação, né, que é a outra ferramenta que eu vou mostrar hoje ainda, ele já está na fase de execução. E, finalmente, né, para a questão assim, de controle da empresa, né, a gente vai mostrar aqui como que funciona as ferramentas de indicadores de desempenho.
E aí, basicamente, né, conversando com vocês sobre essas três ferramentas, né, os objetivos, o plano de ação, os indicadores de desempenho, a gente vai encerrar, então, né, nós vamos fechar aí toda essa estrutura aí da gestão estratégica. Então, a partir daí, né, assim que a gente terminar a aula de hoje, vocês já vão ter uma visão assim bastante completa, né, de tudo que tem que fazer para que a sua empresa fique assim organizada. Existem algumas outras questões que a gente vai discutir depois, né, mas aí já é mais fácil, né, porque pelo menos essa parte estrutural você já está por dentro dela, correto? Então vamos lá. Só fazendo aqui uma recapitulação, né, vamos trabalhar algumas ideias aqui. A primeira abordagem aqui é o seguinte: quais são os objetivos de um planejamento estratégico? Então, olha bem, o que está acontecendo? Nós estamos, então, na fase de planejamento estratégico. Ó, conhecer a organização, missão, visão, valores, diagnóstico ambiental, objetivos estratégicos. Aí vem as perguntas, né? Por que a gente faz planejamento? Número um, primeiro, para garantir agilidade nas tomadas de decisão. Não é verdade? Sem planejamento, você fica perdido, você não tem como tomar uma decisão acertada. Dificilmente um gestor, né, um administrador, ou mesmo, né, quem está empreendendo, ele não, sem planejamento, ele não vai conseguir enxergar a empresa, né, assim, a ponto de tomar uma decisão, como eu disse, né, acertada. Então, esse processo de tomar de decisão, ele precisa ser rápido, precisa ser ágil. Então, uma das maneiras da gente garantir isso é exatamente ter esse planejamento, né? Desenvolver esse planejamento. Outra questão é avaliar a concorrência. Nós vamos ter ferramentas para isso, né? Inclusive a SWOT, que é uma das ferramentas, né, de análise de ambiente, vai ajudar você nesse sentido, né? Saber como que o seu concorrente está se desenvolvendo, né? Você não está sozinho no mercado, na realidade. Descobrir forças e fraquezas, identificar ameaças e oportunidades. Isso também faz parte do SWT. Então, mas também está ligado, né, ao planejamento estratégico, porque é uma ferramenta de gestão. Outra questão é definir a identidade, né? Definir também o posicionamento da empresa dentro do mercado, né? Dentro do nicho de mercado que ela vai atuar. O 7 é estabelecer o plano de ações. Se você voltar aqui atrás, olha, o plano de ações está aí em verde, né, que faz parte da fase de execução. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, mas ele faz parte também do planejamento, né? Porque na realidade, o que vai acontecer? Tudo que você faz na etapa de planejamento vai estar interligado com a execução e com o controle. Ninguém vai executar nada sem antes planejar. Então, na realidade, essas setinhas vermelhas que vocês estão vendo aí, ó, que direciona, né, cada bloco desse, desde o conhecimento da organização até os indicadores de desempenho, essa setinha está dizendo para nós que todas as fases estão interligadas. Então, de certa forma, mesmo que o plano de ação esteja na fase de execução, mas ele também está ligado com o planejamento da empresa, né? E por último, a otimização dos recursos, que é algo, por exemplo, muito importante, né? Estou falando aí de todos os recursos, recursos financeiros, recursos materiais, né? A infraestrutura da empresa de um modo geral. Então, sem planejamento, você não vai conseguir enxergar a sua empresa de uma forma macro, né? Quer dizer, enxergar a empresa num todo, para definir, então, as melhores tomadas de decisão. Então, gente, o que acontece? Resumindo, né? Planejar é necessário, é praticamente obrigatório e você não tem como, né, avançar em nada do que você faz sem definir o planejamento. E, né, como a gente está falando em planejamento, vocês devem lembrar, então, que eu já, né, mostrei para vocês aqui o Canvas, a visão, missão e valores e o SWT. Essas daí, né, fazem parte da fase de planejamento estratégico. Então, é o modelo de negócio, que é o 1, que é o Canvas, a identidade organizacional, que é o 2,
né? Missão, visão e valores, e a matriz SWT, que é, né, a parte de análise, né, de ambiente da empresa, né, ambiente externo e interno. Bom, passando à frente, então você vai enxergar, né, que essa fase de conhecimento da empresa está aí, que é o número um. Logo em seguida, o diagnóstico ambiental. E agora sim, nós chegamos aí para falar com vocês a respeito, então, dos objetivos, que é o objeto da aula de hoje. Tá bom? Tá entendendo, Rayane? Beatriz, tá dando para acompanhar, gente, o raciocínio? Sim. Então, olha bem, nós estamos falando hoje, então, de objetivos. Presta atenção. Primeira coisa é o seguinte, o Edson Silva, né, ele é um conferencista, é um coach, né? Ele dá treinamento, dá palestra para empresários, e ele disse o seguinte, né? Ele disse o seguinte, ó, que só realiza sonhos e objetivos quem se desenvolve continuamente e quem está preparado para lidar com todos os desafios que existem no seu caminho, né? Então, é aquela coisa, não adianta você, né, querer fazer uma coisa, né, sem definir os objetivos. Mas para você definir os objetivos, primeiro você precisa ser. Então são três verbos: ser, fazer e ter. Então essa teoria, né, do ser, do fazer e do ter, né, a gente vai trabalhar com elas aqui dentro da fase do planejamento. Mas aí você não pode também confundir planejamento com meta e nem confundir planejamento com estratégia. Eu lembro que eu já conversei com vocês a respeito de estratégia, né? Mas aí, como os três conceitos são muito parecidos, né, Roberto? Muitas vezes a gente fala assim, eu quero atingir uma meta. E aí você confunde meta com objetivo, né? Na realidade, é um pouco diferente. Quando a gente está tratando aqui de planejamento estratégico, né, o objetivo é um ponto no futuro a ser atingido. O que é objetivo? É lá na frente, né? Então, você está criando a empresa hoje, você está desenvolvendo um negócio, mas lá na frente, onde você quer chegar? Então, todos os objetivos da empresa, você tem que pensar sempre no futuro, né? A meta já é o contrário, a meta já é algo mais ou menos intermediário, né? Então, por exemplo, o que é meta? É o ponto intermediário a ser atingido na direção do seu objetivo. Então, muitas vezes, a gente traça várias metas para alcançar o objetivo. Eu vou dar um exemplo mais concreto para vocês. Imagina um técnico de um time de futebol, né, que tem o objetivo de ganhar o campeonato. Mas o campeonato só termina no final, não é isso? Você vai julgar quantos jogos para chegar no final e alcançar, né, a vitória e ganhar o troféu, né, ganhar o campeonato. Então, mais ou menos funciona dessa forma. O objetivo é aquilo que está lá na frente. É igual vocês, por exemplo, vocês estão fazendo o curso de metalurgia, o objetivo principal de vocês é terminar o curso e entrar no mercado de trabalho. Entendeu? Mas para isso você precisa definir várias metas. No caso do time de futebol, mesma coisa. Serão vários jogos, são várias metas, são as situações intermediárias que vão ser definidas também para chegar no objetivo. A estratégia nós já conversamos. A estratégia está mais relacionada à mobilização dos recursos, né? Porque é aquilo que você vai trabalhar dentro dessa estrutura toda de organização, de modo que você vai conseguir chegar no objetivo que você está querendo, né? Então, a estratégia está mais ligada aos recursos. A meta já é algo mais intermediário, e sim, e o objetivo nosso é algo que está lá na frente, no futuro. Então, não sei se vocês estão entendendo, mas aí os objetivos, né, como a gente estava falando anteriormente, dos três verbos, que é o ser, o fazer e o ter, nós precisamos levar esses três verbos para dentro dessa ideia que eu acabei de falar com vocês. E para isso a gente vai usar essa tabelinha que está aí, né? Rayane, lê para mim essa tabelinha aí, por exemplo. Olha, ter,
depois você lê para mim o fazer e depois o ser. Ter. Coloque aqui o que depende do esforço físico e mental de sócios, diretores, colaboradores, para que seja concretizado. Fazer. Só um minutinho. Tá. Um minutinho, Rayane. Olha só. Pessoal, olha só o que a Rayane leu. Ter é o que você precisa ter. Então, na realidade, coloque aqui o que depende do esforço físico e mental dos sócios. Como é que funciona isso aí? Você vai reunir com a equipe. Você vai chamar seu sócio, né? No caso aí são dois, né? Ou três no máximo. E vocês vão conversar sobre o que vocês vão ter que fazer, qual é o desprendimento físico, de energia, a questão, por exemplo, que envolve o próprio planejamento, ele faz parte dos objetivos, né? Porque é uma ação, né? De certa forma, né? Então, quer dizer, um objetivo principal é criar um bom planejamento. Agora, no que diz respeito à própria empresa, no dia a dia da empresa, vocês vão ter que pensar em infraestrutura, vão ter que pensar no mercado, nos clientes, toda aquela estrutura anterior, tá certo? Vocês vão ter que pensar nela, porque isso tudo vai gerar esforço físico para poder ser desenvolvido lá na frente. Então, primeiramente é o ter, tá certo? Depois, gente, na realidade, a gente vai criar uma ordem, né, nisso aí. Então, você vai criar primeiro, dentro da tabelinha, o ter e depois o fazer. Lê para mim o fazer, Rayane. Fazer. Coloque aqui o que depende da condição financeira e econômica da empresa, para que possa ser concretizado. Olha que interessante. A condição financeira e econômica. É claro, né, gente, que vocês não vão desenvolver um projeto assim, como se fosse algo faraônico, entendeu? Às vezes criar uma coisa, né, muito super desenvolvida ou super dimensionada para ficar fora da realidade. Na realidade, o que a gente tem que fazer? Nós temos que pensar a empresa com o pé no chão. Então, quando você vai fazer o alinhamento dos objetivos, você tem que pensar, por exemplo, onde você quer chegar lá no futuro, mas tipo assim, o que eu vou fazer para chegar lá? Bom, então tem que ser bem objetivo, como eu disse, tem que ser de uma forma bem realística, né? Como eu disse também, né? Tem que ser o pé no chão para a gente não cometer equívocos. Muitas pessoas que às vezes estão empreendendo, nesse momento aí, por exemplo, de definir o que vai fazer, ela se perde, tá certo? Então, muitas vezes ela faz coisas, por exemplo, que depois lá na frente ela não vai conseguir honrar. Imagina você dimensionar uma empresa, né, uma estrutura muito grande, tomar um empréstimo, né, digamos, bancário, um valor muito alto, às vezes, né, você não vai conseguir, por exemplo, pagar esse empréstimo. Então, o planejamento, né, o planejamento financeiro que você vai fazer depois, ele tem que estar alinhado com esses objetivos que estão aí. E aí você também vai pensar na infraestrutura da empresa. Por exemplo, eu vou, digamos assim, empreender no ramo de padaria, por exemplo. Então imagina você, tudo bem que você quer uma padaria grande, uma padaria, né, localizada na avenida, uma padaria, por exemplo, que tem um fluxo de cliente aí, digamos, de 500 pessoas por dia, seria o desejável. Mas você tem que pôr o pé no chão, você tem que organizar. Então você vai colocar aqui o que depende da condição financeira e econômica da empresa para que ela possa ser concretizada. Porque se você perder o foco e colocar uma coisa muito, digamos, igual eu falei lá atrás, né, muito faraônica, né, quer dizer, algo muito grande, que você não vai conseguir sustentar, você vai se perder, tá certo? E o último verbo que está aí, lê para mim, Rayane, que é o ser. Ser. Coloque aqui o que depende da mudança de mentalidade e atitude de sócios, diretores, colaboradores, para que se possa ser concretizado. Gente, olha que interessante. Mudança de mentalidade e atitude de sócio. Isso é muito importante nos dias de hoje. A estratégia da empresa depende dessas questões de mentalidade, muitas vezes. É como você vai pensar a empresa, é como você está se organizando, digamos assim, mentalmente.
e também está alinhado às suas atitudes. É aquela famosa história, né? Eu penso para poder agir. Mas aí eu tenho que estar, digamos assim, com a mente aberta para me fazer. Né? Eu não posso ter dúvida, por exemplo, né, sobre isso ou aquilo. É claro, né, de repente eu posso ter dúvida, vou dizer assim, mas eu preciso ter aí uma clareza de como que eu estou fazendo as coisas. As pessoas, muitas vezes, elas vão no impulso, tá certo? Não tem, assim, uma noção adequada daquilo que ela quer. E aí se perde, né? Nós já discutimos isso aqui em termos de objetivo, né? Quando você não enxerga o alvo, né? É a mesma coisa de um atirador que vai dar um tiro, mas está tudo escuro. Quer dizer, como que ele vai acertar o alvo? O alvo é o objetivo. Então você tem que mudar a mentalidade. É aquela famosa história, não sei se vocês já ouviram falar, né? De pensar fora da caixinha, né? Não ficar preso em paradigmas, por exemplo, tentar ser um pouco diferente, romper barreiras, por exemplo, mas isso passa muito pelo interior nosso, pela nossa condição pessoal também. Muitas vezes, né, o comportamento empresarial, ele é um fator, muitas vezes, assim, é um fator que prejudica o sucesso. Né? Às vezes o próprio comportamento da pessoa não ajuda a pessoa a desenvolver. Por quê? Porque não muda, não altera, não pesquisa, não se informa, não estuda o negócio. Então a mudança de mentalidade, ela precisa acontecer. Você tem que evoluir junto com o contexto do negócio. Né? O mercado é muito dinâmico, não é isso? O que você faz hoje não quer dizer que mês que vem vai funcionar, né? Ou ano que vem. Né? A gente vê aí empresas aí funcionando da mesma forma, anos após ano. Quer dizer, a tendência é não crescer, a tendência é, de repente, encerrar as atividades. Por quê? Porque não consegue evoluir mentalmente. Então, para traçar os objetivos estratégicos, são três verbos: ter, fazer e ser. Só que aí você tem que lembrar, né? Primeiro você precisa ser, antes de fazer, para depois ter. O ter é a fase final. Quer dizer, é aquela famosa história: você vai obter lucro, digamos que o lucro faz parte do seu objetivo, ele precisa fazer. Mas primeiro você precisa ser, para depois fazer, para depois ter. Na hora de planejar, gente, os objetivos, você coloca os verbos dessa forma que está aí, olha: ter, fazer e ser. Mas na prática, essa lógica fica invertida. Então, primeiro você tem que ser, depois fazer, para depois ter. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você cria os objetivos na sequência que está nessa tabela: ter, fazer e ser. Mas depois, na prática, depois que as coisas começarem a funcionar, vocês vão perceber que ele fica invertido. Então, na realidade, no cotidiano do desenvolvimento da empresa, na medida que a empresa entra em funcionamento, tudo que você colocou no ser tem que ser na frente, para depois fazer. Não adianta eu querer ter sem ser. O ser é pessoal, ele é da pessoa, do sócio, da equipe. O fazer tem a ver com o quê? Com as condições, né, que vai desencadear as atitudes, para só depois você alcançar o ter, que é a fase final. Né? Então, todos os objetivos devem ser traçados em sintonia com a visão, com a missão, com os valores da empresa. Então, lá atrás, você definiu visão, missão e valores. Então, esses três aí, né, esses três itens, vai ajudar vocês a traçar os objetivos. Então, na hora que você estiver escrevendo dentro dessa tabela aí, olha, ter, fazer e ser, volta lá na visão, missão e valores, né, e toma como base para você escrever os seus objetivos. Ok, pessoal? Alguma dúvida? É feito em grupo isso aí, tá? Tem que fazer com sócio. Bom, então agora vamos passar para a fase de execução. Nós vamos falar um pouquinho aqui do plano de ação. O plano de ação, como o próprio nome está dizendo, é ação. Quer dizer, é tudo aquilo que você vai ter que desenvolver na sua empresa.
Porque você já terminou agora, né, a fase de planejamento. Quer dizer, assim que traçar os objetivos e as outras ferramentas que você já utilizou, já está tudo pronto. Então, agora está na hora de definir o plano de ação. Então, o plano de ação é muito simples, né? Você vai fazer perguntas. Então, você vai perguntar o que, por quê, quando, como, quem, quando, quanto e onde. Vou repetir. O que, por quê, quando, como, quem, quanto e onde. Na realidade, essa ferramenta ela é usada, né, também na parte de gestão de negócios dentro das empresas, na parte técnica das empresas. Muitas vezes você aplica, né, esse tipo de ferramenta quando você quer traçar plano de ação para qualquer tipo de atividade. Como a sua empresa, né, ela vai ser constituída e terá uma série de atividades que vão acontecendo, né, cotidianamente, então você pode trabalhar com 5W2H o tempo todo. Você não precisa fazer uma planilha só e simplesmente uma e pronto. Não. Isso você pode usar essa ferramenta para várias situações. E no caso nosso, nesse primeiro momento que a gente está criando o negócio, a gente vai também utilizar essa ferramenta. Mas ela pode ser utilizada depois também que o negócio estiver funcionando. Então, na realidade, o que eu quero que vocês façam, né? Vocês vão pegar as perguntas e lançar dentro dessa matriz aí, ó, dessa tabelinha. Então, por exemplo, ó, vem do inglês, ó, what, why, where, when, who, how much. Então, do inglês, né? O que, por quê, onde, quando, quem, como e quanto. Você vai fazer, você vai listar o que, exemplo. Tá aí o exemplo, ó. Criação de um novo website da empresa. É um exemplo que eu estou dando para vocês. Por que eu estou criando isso aí? Ah, para aumentar a geração de oportunidades comerciais. Onde que eu vou criar? Ah, vai ser online. Vai ser uma página na internet. Quando que eu vou fazer isso? Aí define o tempo. Isso vai ter que acontecer do dia 1º do 11 até o dia 15 do 11. Quem? Ah, aí coloca o nome da pessoa. Quem é o responsável? Como? Contratação de agência especializada. Então, o Pedro Campos aí, olha, é o responsável para desenvolver essa atividade, né? Então, ele vai contratar uma empresa especializada em criação de website. E quanto que vai pagar? Vai pagar R$ 4.500. Então, essa é uma ação que está dentro do plano de ação. Na realidade, você pode traçar vários planos, várias atividades, né, dentro do plano de ação. A segunda, capacitação da equipe de atendimento. Por quê? Ah, para reduzir o número de reclamações dos clientes. De repente, quando eu fiz o meu SWT lá atrás, um dos pontos fracos da minha empresa, né, era justamente a reclamação dos clientes. Pode ser que eu medi também nos meus indicadores de desempenho que os clientes estavam reclamando da minha empresa, de repente, relacionado a algum produto, né, que ela vende lá. Então, a partir daí, eu defini um plano de ação, né, para treinar a equipe. Então, eu vou capacitar a equipe para quê? Por quê? Para reduzir o número de reclamação. Onde? Em Campinas. O pessoal vai fazer um curso lá na cidade de Campinas, em São Paulo, né? Quando vai ser isso? Ah, no dia 10 de novembro. Quem? Equipe de atendimento. Vai a equipe de atendimento da minha empresa. E como? Treinamento in company, né? Valor, R$ 9.000. Não sei se vocês estão me entendendo, mas vocês vão ter que fazer uma listagem de todas as atividades que vão fazer parte do plano de ação. Isso vai ser feito na empresa de vocês. Gente, pode fazer de uma forma simulada. É claro, né, que a sua empresa não está funcionando ainda. Então, você pode criar algumas situações, por exemplo, né, que tem a ver com a implantação da empresa e lançar no plano de ação.
Espero que vocês estejam entendendo, né? Eu vou deixar depois material de consulta para vocês, para ajudar nessa parte do preenchimento do plano de ação. Lá no nosso portal tem apostilas, tá certo? Então, assim, vai ficar bem tranquilo para vocês, né? Eu acho que não vai ter problema, não. Inclusive, tanto a parte do relacionada aos objetivos, eu vou deixar uma planilha já pré-elaborada para você preencher, para ficar fácil, né? Vai ficar padronizado isso aí, ó. O ter, fazer e ser, que é a parte de objetivos, você vai receber uma planilha, você vai fazer o download dela. E, no caso do 5W2H, eu vou deixar também uma planilha para você como exemplo para você preencher, tá bom? Bom, agora vamos avançar um pouquinho aqui. Nós chegamos agora na parte de controle, né? Olha bem, nós já estamos chegando no final da nossa estrutura de gestão estratégica. Então, os indicadores de desempenho é a última fase do processo de gestão. E ele, como eu disse, né, está dentro da fase 3, que é o controle da empresa. Gente, olha só, a minha empresa, a sua empresa, precisa ser controlada o tempo todo e você precisa definir todas, todas os indicadores necessários para a sua empresa. O que são indicadores? Normalmente eles trabalham com levantamento de dados, né? Estatístico, por exemplo, trabalha com números, né? Trabalha, por exemplo, com resultados de venda, resultados de produção. Então, esses indicadores, eles são fundamentais para a gente enxergar o negócio, para saber realmente se a sua empresa está funcionando bem. É como se fosse mesmo um monitoramento dia após dia, né? Então, normalmente, o gestor, ele utiliza essas informações, né, em forma de dados, para tomar lá as atitudes, né, para, inclusive, redefinir os caminhos da empresa. Às vezes, né, o diretor executivo, por exemplo, que é o responsável, né, pela administração da empresa, pode ser o presidente também. Muitas vezes, né, os técnicos da área administrativa, e eles utilizam esses dados, né, para saber, como eu disse, né, se a empresa realmente está indo no caminho certo. E aí, como que a gente faz isso aí? Hoje em dia, essa questão dos indicadores de desempenho está muito sofisticada. Então, você tem programas especialistas, né, software, por exemplo, para qualquer tipo de indicador que você quer medir, né? Então, na realidade, o que é isso? Esse exemplo aí, olha, do KPI, né, é o Key Performance Indicator, né? O que significa isso aí? Indicador de performance. É uma ferramenta chamada KPI. Se alguém falar para você assim, o que é o KPI? É uma ferramenta de performance. Ela vai levantar dados da empresa, como eu disse, para verificar se a empresa está no caminho certo. Como é que é feito isso aí? É um valor mensurável que demonstra como efetivamente uma empresa está atingindo seus objetivos de negócio. Olha que interessante, você lá atrás definiu os objetivos. Depois você definiu o plano de ação, né? O que você vai fazer para atingir os objetivos. Mas agora você precisa medir, né? Precisa monitorar e avaliar os resultados. Como é que você faz isso? Então você vai usar o KPI. Então as organizações usam o KPI em vários níveis para avaliar o sucesso em metas de longo alcance. Então você vai trabalhar, por exemplo, os dados que você vai obter através do KPI para você enxergar, por exemplo, a tomada de decisão. Isso tem que ser feito de médio e longo prazo. Se o seu objetivo foi traçado, por exemplo, há 5 anos, então você tem que trabalhar o KPI dentro dessa lógica temporal, né, de 5 anos, por exemplo. Evidentemente que várias metas vão ser atingidas até você atingir o objetivo final. Eu vou dar um exemplo para vocês do que eu estou falando. Digamos que você criou sua empresa hoje, começou a funcionar. Só que um dos objetivos da sua empresa é daqui a 10 anos, por exemplo, você ter aí 5 filiais.
Você vai ter uma filial em cada estado do Brasil. Você está aqui em Minas Gerais, você vai ter uma filial em São Paulo, uma na Bahia, uma em Pernambuco e uma lá no Nordeste, lá no Ceará, por exemplo. Então, esse é o objetivo seu. Agora, é claro que o plano de ação que você vai colocar dentro do seu planejamento, né, da parte de execução, ele vai estar alinhado com os objetivos que você traçou lá no planejamento estratégico. Mas como que você vai saber se realmente você vai atingir os objetivos que você propôs dentro da fase de planejamento? Exatamente medindo os resultados da sua empresa para saber se lá na frente, assim que chegar nos 10 anos, não é verdade? Você vai realmente atingir os seus objetivos finais. Evidentemente que ao longo de 10 anos, muita coisa vai acontecer. Então, o KPI, como ele é feito diariamente, o tempo todo, que os dados, você não joga os dados fora, você trabalha esses dados o tempo todo. E o sistema, né, de KPI vai sendo alimentado com dados da empresa, na medida que a empresa vai funcionando. Então, você pode muito bem fazer mudança de rumos, né, alterar, por exemplo, algum tipo de ação. Muitas vezes, né, uma atitude que você toma como gestor, ela pode ser alterada, e aí você vai, como eu disse, né, monitorando o negócio e, se precisar fazer alguma correção durante o tempo, né, desses 10 anos, aí você faz, né? Os gestores, normalmente, eles trazem isso muito assim, de forma muito, assim, é como se fosse uma coisa muito minuciosa, né? Quer dizer, eles levam muito a sério esses resultados. E outra coisa, né? Os dados não podem ser dados falsos, né? Quer dizer, tem que ser informações idôneas para que você tenha enxergar de forma realística a sua empresa. Se for algo, por exemplo, que não for verdadeiro, vai dar o que a gente chama de maquiagem, né? Quer dizer, você vai olhar para os dados, como os dados não são verdadeiros, você não vai enxergar o negócio da forma que as coisas estão acontecendo. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Então esses dados de monitoramento, de KPI, são muito importantes nesse sentido. Então, como eu disse, né, vai fazer a medição da capacidade da empresa, da produtividade, da qualidade e das decisões estratégicas. Basicamente, os KPIs, essas ferramentas, elas trabalham por faixa, né? Então tem que trabalhar assim de forma separada, muitas vezes, para obter resultados, né, dentro de cada critério desse que está aí, né, dentro da capacidade, produtividade, qualidade, estratégia, mas depois os dados eles vêm tudo junto, eles formam como se fosse uma estrutura só, né? Então você trabalha com vários indicadores na realidade. O gestor, ele não vai olhar só a qualidade. Você pode até ter um gestor para cada um desses. Se a sua empresa tiver condição de organizar, por exemplo, e você tiver lá quatro gestores para cada um, beleza, tudo bem. Mas vai que é uma pessoa só que tem que fazer tudo. Então ele vai ter que ficar ciente aí, né, de tudo que está acontecendo. Olha só, capacidade. Os KPIs de capacidade servem para mostrar o potencial de produção de um colaborador, de uma equipe ou da empresa como um todo. A capacidade, gente, não está só no equipamento, não. Então você tem que trabalhar mais as pessoas. Então você pode ter um KPI para monitorar, por exemplo, o desenvolvimento dos equipamentos, mas normalmente você faz nas pessoas também. Então você vai monitorar. Imagina uma equipe de vendas, por exemplo. Sua loja vende, você tem uma loja de artigos feminino. Você vende roupa, por exemplo. Você tem 3 vendedores. Você vai medir a capacidade de venda de cada um. Então você vai levantar o KPI da equipe, né? Fazer lá, né? Definir lá as metas. Ter um objetivo, por exemplo, de vender, digamos, no mês de novembro, vender lá R$ 1 milhão em roupa, né? Você vai ter que definir, né, o plano de ação e depois você vai medir a capacidade de venda dos seus funcionários, né, que estão na área de venda lá.
Exemplo, né? Produtividade é outro tipo de KPI, né? KPI de produtividade é mais voltado para avaliação da eficiência do processo interno. Então, você vai olhar a questão de estoque, vai olhar a questão, por exemplo, de maquinário, por exemplo, dependendo, né? Isso está mais relacionado à parte do dia a dia ali, do funcionamento da empresa. Então, existem os índices, né, que você vai ter que levantar. Então, vai ter lá um programa, né, um software, como eu disse, dedicado para cada situação dessa. Olha, pode ser um programa só que faz tudo também. E, às vezes você tem uma ferramenta, né, de KPI que engloba todos os indicadores da empresa. Mas se fizer separado, também funciona. Quer dizer, produtividade, capacidade, não é isso? Qual que é o terceiro indicador que eu falei? Qualidade. Esse também é fundamental. É aí que está a questão, né, da empresa, qual é o produto que você está oferecendo para o mercado e a qualidade que ele tem. Então, o KPI de qualidade oferece a possibilidade de uma visão de nível de qualidade dos produtos e serviços que você está oferecendo. A qualidade deve ser considerada na hora de definir os indicadores-chave de desempenho da empresa. Na realidade, tudo passa pela qualidade, né? Se o seu produto não tem aceitação por algum motivo, e se for pela questão da qualidade, praticamente você já está fadada ao fracasso, né? Hoje o mercado é muito exigente em tudo, né? As pessoas estão muito criteriosas na hora de comprar, por exemplo. Então a gente precisa entender dessa forma aí, né, que é fundamental que a qualidade exista. Talvez você vai ter que refazer os objetivos, traçar novo plano de ação para poder acertar a qualidade do produto, tá certo? E aí, por último, que é o item 4, nós temos aí os que a gente chama de KPI estratégico, né? São vários, né, gente? Dentro da estratégia, são vários. Dentro de qualidade, são vários itens. Dentro de produtividade também são vários itens. E capacidade também. Mas no caso de estratégicos, né, os KPIs estratégicos se referem ao desempenho da empresa com relação ao rumo que ela está tomando e seus objetivos de médio e longo prazo. Olha que interessante, tudo está ligado, né? O que adianta falar de fazer medição de estratégia da empresa, de atividades de estratégia, se a minha qualidade está comprometida? O que adianta pensar em qualidade se eu não consigo desenvolver produtividade? Se eu vou produzir sem qualidade, é melhor não produzir. E outra questão, e a capacidade produtiva? Será que ela está alinhada? Né? Quer dizer, a minha equipe possui potencial para produzir? Então, olha, primeiro a capacidade para gerar produtividade, para gerar qualidade, para poder alcançar o quê? O rumo certo, ou seja, saber se realmente eu estou caminhando de forma a atingir os meus objetivos que foram traçados anteriormente. Tudo é interligado, né? Na realidade, quando eu falo de gestão estratégica, estou me referindo a uma estrutura, toda ela integrada, não é verdade? Aqui tem um exemplo melhor para vocês entenderem. Para cada KPI que eu citei, né, de capacidade, de qualidade, estratégia e produtividade, tem alguns exemplos aí, olha. No caso de capacidade, ó, eu vou medir, por exemplo, produtos produzidos por hora. Eu posso fazer essa produção. Digamos que a minha padaria, por exemplo, teria que produzir 200 pães por hora, mas a minha capacidade instalada não está conseguindo produzir 200. De repente, eu tenho uma demanda para vender 200 pães, mas eu não consigo produzir. Então, esse indicador de capacidade produtiva, ele precisa, uma vez medida, vai me ajudar a tomar uma atitude do que eu tenho que fazer para melhorar a minha capacidade de produção. Se eu preciso atender um cliente por mês, aí eu tenho que fazer 1.000 atendimentos por mês, por cada funcionário. Tem que trabalhar essa capacidade. Né? No mesmo caso, né, assim, na questão da produtividade, olha, índice de lucratividade, capacidade de produção, taxa de conversão de vendas, taxa de cancelamento e perdas.
são fatores, né? São itens, vamos dizer assim, que está dentro de cada KPI que eu preciso avaliar, tá certo? Para dizer para mim se aqueles números estão favoráveis ou não ao meu negócio. E os estratégicos? Aí sim, eu vou chegar nos percentuais de lucratividade, obviamente, né? Nível de crescimento mês a mês, porque esse aí tem mais a ver com o crescimento da empresa, né? Com o desempenho final, né? E a participação da empresa no mercado. Então, gente, o que está acontecendo aqui? Essa ferramenta de KPI, ela é fundamental para você fazer a gestão da sua empresa. É uma ferramenta de controle, tá certo? Aqui tem alguns exemplos de algumas telas de KPI, tá vendo? Olha, essa daí é de entrega de vendas, né? Gera gráficos, gera valores, né? Estatístico aí, dados estatísticos. No caso aí, pode ser por vendedor, né? Pode ser por vendedor. Inclusive, o KPI, ele gera uma sinalização, olha, tem um sinalzinho verde lá, ó, dizendo que o vendedor atingiu a meta, por exemplo, de venda naquele mês. E aí vai mostrando o acumulado, né? O volume de oportunidade, o acumulado, né? Ano a ano. E aí você tem, né, os dados de resultado das vendas, né? Esse é um tipo de KPI relacionado às vendas, né? Talvez para medir a capacidade de venda da empresa. Mas existem outros, por exemplo, né? Na parte de atendimento, olha para vocês verem que interessante. É uma tela, né? Uma tela de um KPI que vai ver a parte operacional do atendimento. Eu tenho lá 3, 4 vendedoras na minha loja, por exemplo. Então, eu vou fazer o monitoramento ali, acompanhar, levantar os dados de venda, né? Saber, por exemplo, né, os totais de pedido fechado, né? Clientes, né, que foram capitaneados, né, por esse vendedor, que é o meu funcionário. E aí vai gerar um resultado estatístico aí, olha, né? Tá certo, pessoal? E aqui nós temos também um outro exemplo. Esse é muito interessante porque é uma empresa que faz venda de call center, né? De contato com o cliente. Então eu tenho lá, olha, vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, vendedor 4. Você tem um gráfico de desempenho de cada vendedor, né? Mês a mês. Então nós estamos aí no mês de outubro, por exemplo, um exemplo aí, né? Então eu vou ter ali, olha, o volume de vendas, né? Que cada vendedor desenvolveu durante o mês. E eu posso, inclusive, acompanhar, né, a produtividade de cada funcionário a partir desse KPI aí. Então, imagina o diretor com esses números em mãos, vai ficar muito fácil para ele administrar a empresa, né? Então, ele vai chamar o funcionário, por exemplo, né, o vendedor aí, número 4, por exemplo, no mês de outubro, né, que está com a média aí de 55 ligações, quer dizer, chama, tem que fazer, se tiver que fazer um treinamento, aí vai gerar um plano de ação, tá certo? Para melhorar os objetivos finais, né? Mas tem frente. Ok, pessoal? Agora veja bem, vamos lá. Eu estou deixando para vocês, então, um material de consulta no nosso portal. Vou deixar também no Siga, para que vocês acompanhem, tá certo? E eu vou deixar as planilhas para você baixar, para vocês aplicar essas ferramentas na empresa de vocês. Então, na realidade, vocês vão fazer para mim o plano de ação e os objetivos, tá certo? O KPI, eu vou só enviar para vocês um modelo de KPI para vocês darem uma olhada, mas eu não vou pedir para vocês fazerem o KPI para a empresa de vocês. Por quê? Porque nós não temos como medir a empresa agora, porque a empresa nem existe. Então não tem como fazer o KPI. O KPI é usado mais para controlar a empresa em funcionamento. E eu não queria fazer em forma de simulação, né? Então, na realidade, o que eu vou pedir para vocês, para esse momento agora, já valendo já como atividade do quarto bimestre, né? É a elaboração do 5W2H, que é o plano de ação, tá certo?
E a tabela de objetivos, trabalhando os 3 verbos, né? O ser, o fazer e o ter. Entenderam, gente? Alguma dúvida? Tudo certo. Então tá bom. Aqui, um abração para vocês. Bom trabalho. Qualquer dúvida, vocês me perguntam lá no grupo. Pode fazer pergunta lá que eu respondo, tá? Você pode chamar. E até semana que vem, tá, pessoal? Valeu, Edilson. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Tchau para vocês.